Bora, galerinha! Religiões que foram extintas do canal do Semideus, gente. Mais um vídeo dele trazendo aqui pra vocês. O nosso recordista de vídeos aqui no canal, né, cara? Mas eu tô me controlando mais. Eu tô pulando um vídeo e gravando outro. Não tô gravando todos os vídeos, literalmente. Por mais que eu acho que a maioria gostaria que eu gravasse todos os vídeos aí, né, gente? Enfim, um vídeo bem interessante aí do Semideus sobre um tema que eu acho muito legal. Eu já pensei, já falei pra vocês que eu não fui fazer o iceberg do cristianismo aquela vez. A minha ideia inicial era fazer o iceberg das religiões. Então, abordar bastante religiões que não existem mais, e a minha ideia é fazer um dia desse iceberg. Então eu vou usar esse vídeo como um pouco de estudo também, por assim dizer, né, gente? Eu ia cortar o cabelo no fim de semana, mas não consegui, então ainda tá bizonho, mas não liguem pra isso, né, gente? Acho que vocês não estão aqui pela minha aparência, né, e sim pela... Ou também, né, vai saber, né? Eu não sei, né? Enfim, gente, vambora pra esse vídeo aí, tô animado, cara. Já deixa o like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia às 7 da noite, tá bom? O link do vídeo original tem na descrição. Passem lá, deixem um like, se inscrevam, se possível, considere ser amigo do canal, vai estar me ajudando demais também, tá bom? Além do nosso link do nosso servidor Discord, também tem na descrição, se você fazer parte, tô sempre por lá trocando uma ideia, tá bom? Bora! Ok. Ok. Ó. Não é preciso dizer que existem muitas religiões e crenças espalhadas pelo mundo, com diversas delas sendo bastante influentes e moldando a civilização humana ao longo da história. E dado ao fato da grande diversidade de crenças que podemos encontrar por aí, algumas delas meio que perderam sua força ao longo dos anos. A verdade é que a maioria das religiões já não existem mais, se Ou for para até pensar, mesmo né? desapareceram Tipo, que por existiam no completo, passado, né? sendo hoje um elemento de um passado longínquo. Então, sem mais explicações, Bora. vamos conhecer algumas religiões que foram extintas. Ok, legal. Ó, Oblivion tá em alta agora por causa do remaster. Queria muito jogar, hein, gente? Meu Deus. Meu PC não roda, não. Acho que não. Para começar o vídeo, eu acho que seria interessante explorar o surgimento das religiões. Afinal, é muito provável que o primeiro sistema de crenças criado pelo ser humano não é mais praticado hoje em dia. Na verdade, é bem possível que a gente não saiba nem mesmo o que esses humanos primitivos acreditavam. Podemos traçar que crenças humanas datam desde o Paleolítico, há mais de 30 mil anos atrás. Apesar de, durante esse período, nenhum povo ter deixado material escrito. Afinal, esse período predata o surgimento da civilização humana em si. Mas temos alguns outros tipos de registros que foram deixados, Estátuas, como pinturas rupestres, trabalhos artísticos rudimentares, olha o tamanho e das, outros artefatos arqueológicos, que são o que sobrou de práticas ritualísticas antigas, visto principalmente em como esses povos antigos enterravam os seus mortos. Mas um dos exemplos mais antigos... Eu já vi os caras falarem também que, tipo assim, o que denota, por exemplo, o funeral é claramente uma espécie de organização religiosa. Você tá enterrando a pessoa, é porque você espera que ela vá, tipo, pro pós-vida ou algo assim. Mas não necessariamente, né, cara? Eu já vi, acho que o Pirula falando, e caras assim, que o que denota, na verdade, que ele foi ritualístico é você ter artefatos junto com a pessoa. Porque muitas vezes você pode acabar enterrando, né, no passado, enterrando a pessoa para não ter mau cheiro, ou porque você simplesmente você não quer que os animais se alimentem daquela pessoa, né? Mas o fato das pessoas colocarem, sei lá, uma peça de ouro, algo assim, né, cara? Ouro não, né? Mas, tipo assim, qualquer tipo de artefato junto com o corpo daquela pessoa que tá enterrado demonstra que tinha um certo ritual ali por trás, né? Porque eles não iriam simplesmente se livrar daqueles objetos por nada, né? Eles iriam deixar ali por um motivo pós-vida e coisas assim, né? Vem das figuras de Vênus, termo pelo qual ficou conhecida algumas estátuas esculpidas por humanos antigos que representam corpos femininos. A mais antiga Vênus é a Vênus de Hohlfels, que foi encontrada em 2008 na caverna de Hohlfels, na Alemanha.
Essa Vênus é datada de 35 mil anos atrás e é considerada uma das primeiras peças de arte. Os padrões de beleza da época, né, gente? Porque isso daí, a pessoa ter, né, seios fartos, tudo isso daí, tudo mais, denota fertilidade, coisa assim, né, mano? Figurativa feita por um ser humano. Até hoje não se sabe exatamente qual era a função dessas esculturas, podendo ser apenas uma representação artística de uma pessoa, podendo até mesmo ser autorretratos ou... Mas não é, cara, dificilmente naquela época uma pessoa conseguiria portar um físico desse, né, cara? Tipo assim, as pessoas não conseguiriam, eram épocas muito difíceis, né, cara? Então, é difícil você imaginar que seja um autorretrato isso. Mas, provavelmente, mas se eles fizeram, como é que eles saberiam, né? Alguém já conseguiu ficar com obesidade ou algo assim naquela época, né? Porque senão eles nem saberiam como o ser humano é, né? Cara, eu tinha uma ideia aqui mental, cara. E se eles tivessem, tipo, dentro desse culto aqui, claro, isso aqui é uma extrapolação mental minha que eu tô fazendo. Dentro desse culto deles antigos, eles tivessem, tipo assim, uma sacerdotisa, um líder do templo, que eles engordavam a pessoa pra chegar a um estado de obesidade, né, cara? Interessante, né, esse pensamento, né? Ou, nesse caso, uma representação religiosa de uma entidade ou uma figura espiritual que poderia representar a fertilidade, podendo ser um objeto usado em rituais. Outro elemento antigo relacionado a uma possível crença ancestral é essa pintura rupestre, que é conhecida como o feiticeiro. Pintura que foi encontrada na caverna Le Trophée, na França. Se especula que essa figura que parece um híbrido de um homem e um cervo pode ser a representação de algum espírito ou entidade animística. Esse lance de espírito de animais deveria ser totalmente comum, né, entre essas religiões antigas. Essa pintura é datada de 13 mil anos atrás. Indígenas não é o termo certo, né? Mas, tipo assim, desses seres humanos. Além disso, super falando antigos, de um outro... Eu digo indígenas porque isso era comum não sei se entre os indígenas aqui do Brasil, mas pelo menos lá os da América do Norte tinha muito esse lance aí de espírito dos animais, né, e tal. Índio, o Neandertal, existem conjecturas que levantam a ideia de que os Neandertais, que viviam lá no leste da Europa, tinham uma religião ou um culto, mais em específico, que adorava a figura do urso, sim, o animal urso. Essa ideia vem dado a alguns supostos achados arqueológicos que se tratam de ossos de ursos encontrados em cavernas que estavam dispostos de uma forma, digamos, não natural, podendo ser resultado de uma intervenção de algum outro ser. Alguns acreditam... Mas pode ter sido também alguma espécie de troféu, talvez, né? Não sei, né, se eles... Então que os Neandertais troféu, os ursos da caverna, uma espécie de urso que habitava a Europa e a Ásia, que foi extinto há mais de 24 mil anos atrás. Esses tais ossos encontrados eram pertencentes a ursos da caverna. A existência desse... O triste fim da fauna da Europa, né, gente? Isso aqui eu falei no meu vídeo dos animais extintos, né? Quão triste que é... A Europa basicamente é vaziozona, né, cara? Porque os animais irados que tinham lá foram tudo pro saco nessa época aí, mano. O culto ao urso é muito defendida por... Aqui na América do Sul tem muita preguiça gigante, mas ainda sobrou muita coisa legal, né, cara? Agora lá na... Que nem eu falo, cara. Se fosse pra ranquear as faunas dos continentes, pra mim o da Europa é o último. Porque pra mim, cara, todos os animais que você tem na Europa, você tem em outros lugares do mundo de forma muito mais legal, tá ligado? Tipo, sabe, você tem lobos na Europa, você tem lá no Canadá lobos muito maiores. Você tem ursos, tem nos Estados Unidos ursos maiores, sabe? Por um naturalista suíço chamado Emil Bachmann, que fez escavações em uma caverna na Suíça, conhecida como a Caverna do Dragão. Que não tem nada a ver com o desenho lá. O que eu encontrei é que existe uma outra caverna na Áustria, que tem esse mesmo nome, onde também foi encontrado ossos de urso da caverna. Sendo que existe a história que diz que durante a Idade Média, as pessoas entraram nessa caverna, encontraram esses ossos e passaram a acreditar que eles eram ossos de dragão. Mas voltando a falar... Porque esses ursos provavelmente eram maiores do que os ursos que existem, né, hoje em dia. Descoberta na... Não sei se maiores que os ursos polar, mas tipo assim, maiores que ursos marrons comuns, né? Suíça, Bachler teria encontrado evidências de ossos
ossos de ursos das cavernas que teriam sido manipulados por hominídeos, com uma grande quantidade de crânios do animal em um mesmo lugar, por exemplo. Existe até a ideia de que eles colecionavam os crânios do urso. Então, pode ser tipo isso, como troféu, né, cara? É o que eu tô pensando também. Os colocando em uma espécie de cesto. E esse suposto culto ao urso da caverna é atribuído aos neandertais, né, pelo fato da datação desses achados ser anterior ao surgimento do Homo sapiens na região. No entanto, essa hipótese do culto aos ursos não é um consenso. Na verdade, está longe disso. Com muitos acreditando... Eu também tô achando que é meio balela isso daí, que cara. Esses ossos de ursos encontrados nas cavernas surgiu através de um processo natural dos animais irem até as cavernas para hibernarem e morrerem lá mesmo. Ou dos animais se isolarem nas cavernas já no fim da vida. Afinal, essa relação do animal com cavernas não é novidade. Tá até no nome, até né? Porque existe um motivo deles se chamarem ursos das cavernas, né? E em relação a essas disposições que são ditas como não naturais, elas na verdade podem realmente ter sido formadas por processos naturais, através dos ossos dos animais sendo realocados através dos anos pelo movimento da terra e da água. Havendo também acusações contra Buckler de seus registros não serem precisos e dele manipular as informações das suas escavações para sustentar suas ideias. Eu também acho meio balela isso daí, cara. Não vejo... Não balela, mas tipo assim, não vejo... Como é que fala? Não vejo evidências suficientes, né, pra propor algo assim. Mas agora, avançando no tempo, uma religião de um povo bem antigo e bem misterioso é o sistema de crenças do povo minoico, civilização que habitou a ilha de Creta, atual Grécia, até mais ou menos 1100 anos antes de Cristo. Muito do que se entende hoje sobre a religião minoica vem de conjecturas e achados arqueológicos. Afinal, os escritos dessa civilização, parte deles são conhecidos atualmente como Linear A, nunca foram completamente decifrados, fazendo os arqueólogos não terem outra possibilidade senão se sustentarem em pinturas e artefatos criados. No último vídeo que eu fiz dos oceanos, até eu coloquei lá que muita gente coloca a civilização minoica como uma possível, né, inspiração, né, pra Atlântida, né? Porque é uma civilização que se perdeu. Criados pela civilização para entender, entre várias coisas, as suas crenças. A figura principal da religião era feminina, sendo a deusa das serpentes, representada em estátuas que foram recuperadas. Essa deusa poderia representar a fertilidade e a terra. Também parece que o povo tinha uma forte ligação ritualística com touros, que são representados em diversas pinturas da civilização. Mas uma outra religião, outro lugar que tinha muita envolvimento. Na verdade, todas parece, cara, me parece muito claro aí que todas as religiões, pelos estudos que eu fiz ultimamente, que todas as religiões dessa área aí, né, cara, do Antigo Oriente Próximo, olha só que termo bonito, que inclui aí toda a parte ali até do Egito, mas principalmente focando ali na região de Israel e tudo mais, cara, ou da Palestina, né, tem muito a ver com... Os caras cultuavam bastante a figura do touro, né? Era uma figura bastante, né? Até na Bíblia tem o lance do bezerro de ouro, né, cara? Por algum motivo, o touro, não sei se é um símbolo de força, do que é. O cara tá até com o bagulhão de fora aqui, se você for ver, né, cara? Além de existirem representações de seus chifres encontradas em sítios arqueológicos. Inclusive, a civilização é muito ligada com labirintos e o mito do Minotauro. Sendo que o Minotauro, na mitologia grega, reside em um labirinto que se encontra em Creta. Será que Minotauro vem de minoica? Tipo, de Tauro de Minos? Alguma coisa assim, né? Pode ser, alguém deixa nos comentários aqui, é uma etimologia que eu tô achando interessante. Você acredita que os minoicos acreditavam em diversas entidades diferentes, com figuras que se assemelham à imagem do homem, tendo tanto entidades masculinas quanto femininas, e aos animais, mas não sabemos em detalhes de nenhuma dessas entidades com seus nomes, por exemplo. Cara. Mas se acredita que a sua... Isso é muito louco, eu vi um vídeo do Estranha História uma vez que ele fala, né, cara, que por exemplo acho que o templo de Ártemis, que é aquele que foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo, ele teve, na verdade foram 3 templos, teve um mais antigo, depois construíram outro por cima, porque é legal, cara, porque se você for ver, essas religiões, elas vão evoluindo, cara, por exemplo, aqui são cultos gregos, por assim dizer, só que não tem nada a ver ainda com Zeus, com Atenas, sabe, tipo assim, cara, tipo, isso vai evoluindo com o tempo até
Quando eu digo evolução, eu digo no sentido biológico da parada, sabe? Evolução de não necessariamente melhorar ou algo assim, mas sim de se transformar em algo diferente, né, cara? Isso é muito louco você ver essa evolução das As coisas. crenças influenciaram os povos que posteriormente dominaram os minoicos e forçaram eles à assimilação, os micênicos, podendo ter influenciado inclusive a própria mitologia grega. E outra religião relacionada aos gregos de um povo antigo é a do povo etrusco, a Esses daí são civilização os que que vão, habitou a península da Itália da antecedendo Roma, a né? dominação romana, existindo de 900 a 20 anos antes de Cristo. Os etruscos tinham um panteão de Os deuses etruscos vão inspirar tudo, né, cara? Tanto que até alguns dos primeiros reis de Roma são etruscos, se eu não me engano, né? semelhantes ao panteão grego, já que eles foram muito influenciados por eles. Com uma deusa da terra, um deus do submundo, também tendo deuses do vinho, do destino, do sol, Cara, isso é da muito louco, lua e cara. por aí Nossa, eu acho vai. isso muito Essa insano, cara. semelhança faz com que Cara, até eu acho isso muito insano, cara, porque eu fico pensando assim, cara, imagina os caras lá em Roma, sei lá, no auge de Roma, os caras talvez nem soubessem, assim, da origem do próprio povo, assim, com essa origem etrusca e tudo mais. Não que eles fossem, entendeu? Mas com essas similaridades, talvez soubessem, mas talvez não com a forma que a gente vê hoje, né, cara? Isso é muito louco, cara. existe a ideia de que eles copiaram os gregos. Mas esse não é exatamente o caso. Eles meio que É, adaptaram os adaptar tanto que se você. Até a gente fala, né, cara, que Júpiter não é necessariamente Zeus, né, cara? Tipo, tem diferenças. Eu não sei exatamente quais são, sendo sincero, mas, tipo, existem diferenças ali, né? mitos gregos para suas próprias crenças e cultura. Um desses casos semelhantes é a da figura de Hércules, que para os etruscos se chamava Hércle, sendo filho do equivalente a Zeus para os etruscos, o Tínia, o deus do céu, e Une, a deusa da família, fertilidade do casamento, e a deusa suprema para o povo, que é mais ou menos um equivalente de Hera. Hércules era um herói Que mitológico louco, que né, cara? participou de suas próprias aventuras etruscas, diferente das contadas nas tradições gregas e romanas. Na história, sua mãe, a deusa Une, ofereceu a imortalidade a Hércules e um lugar entre os deuses, oferecendo a ele o seu leite materno, já quando ele era Bro. adulto, se tornando assim o primeiro humano a ascender como deus na mitologia etrusca. Mas um dos principais legados etruscos para Roma foi a sua forma de adivinhação, conhecida como haruspício, onde eles tentavam adivinhar a vontade dos deuses analisando entranhas de animais mortos, para assim prever o futuro. Técnica essa que também foi posteriormente usada pelos romanos para prever resultados de batalhas e guerras. Cara, isso é meio bizarro, mas se você for ver, até os maias têm um pouco isso, né, cara, aqui na América. Porque também tinha aquele lance dos caras pegarem o coração, quando faziam lá o sacrifício no topo do templo, eles pegavam o coração e meio que você tinha um cara que olhava ali e tinha meio que uma profecia, ou via alguma coisa, você tinha um cara que segurava aquilo lá e tinha um vislumbre de algo, né? Eu não sei exatamente, que eu não manjo tanto dessa área, mas me parece ser o caso, mano. Que irado. Bom, muito massa, cara, muito da hora. Ô, tô curtindo pra caramba, cara. Os vídeos que você me deu são sem igual, né, cara? Caraca, o semideus tava falando de um semideus agora, não tava? Gente, chegaram até aqui, por favor, deixa o like, tá bom? Não custa nada. E deixa nos comentários aí suas opiniões sobre essas religiões e tudo mais. Acho muito interessante essa discussão, cara. É um tema que eu acho que tá bastante em alta, inclusive, ultimamente, esse lance de religiões e tudo mais. E, cara, eu acho um tema fantástico. Eu quero produzir mais conteúdo sobre esses temas, certamente, cara. Acho muito legal. E falando na Grécia Antiga, uma prática ritualística bem misteriosa que acontecia nessa civilização por volta do século 6 a.C. são os mistérios eleusis. Os mistérios eleusis foram o mais conhecido dos cultos que ficaram conhecidos como os mistérios greco-romanos, que também entre eles Tipo, né, estava Mitra. o mitraísmo, religião que era praticada entre os soldados. Esse mitraísmo eu sei bastante sobre ele, cara. Não, não sei que sei bastante, mas eu sei um tanto sobre ele, porque ele é muito presente naquele livro que eu sempre falo pra vocês, que é a Crônicas de Arthur, lá do Bernard Cornwell, que é muito legal, cara, porque você vê como as religiões se transformam, porque na época que se passa o livro, essa trilogia de livros, Crônicas de Arthur, é tipo o ano 400, 400 e poucos, então é um pouco depois do fim da dominação romana sobre a Grã-Bretanha, né? A história se passa na Grã-Bretanha. E,
meio não, né? As religiões britânicas não, as religiões romanas já foram pro saco lá, basicamente, né? Tipo assim, os caras já não acreditam mais em Júpiter, coisas assim, né? Eles acreditam, você tem uma grande divisória entre os caras que estão sendo cristianizados, que são os anglo-saxões, né? Que estão invadindo ali. Você tem os povos originais Não, você tem, tipo assim, 3 povos convivendo juntos. Você tem os bretões, que eram a civilização original lá, que foi dominada pelos romanos, que os caras estão tentando restaurar a antiga fé, que são os bosques sagrados, o druidismo, esse lance. Você tem os anglo-saxões que estão invadindo, que são os vilões meio que da história, né? E que são, em grande parte, já cristianizados, né? Já acreditam em Jesus. E você tem. Só que você tem umas paradas, cara, que é muito louco, que algumas religiões, elas mesmo com o fim da dominação romana, elas continuam lá. Então você tem uma personagem no livro que ela segue o culto de Ísis, por exemplo. Que é uma religião, acho que lá do Egito, né, Ísis. E tipo assim, tá lá na Grã-Bretanha e você tem um templo dela. E você tem os soldados que seguem o mitraísmo, sabe? Que é uma religião também totalmente aleatória ali, que eu acho que o mitraísmo ele já é uma religião de outro lugar também, que foi trazido pro contexto romano e que foi levado para lá e que os soldados ainda fazem, tipo, um culto à parada. É muito louco, cara, para pensar assim, que período maluco que existia. Hoje em dia, o mundo é... Claro, você tem outras religiões, só que assim, cara, comparativamente não existe. Hoje em dia, cara, você tem basicamente ali no Ocidente, você tem o cristianismo, cara. Tipo assim, você tem outras religiões diferentes e tal, religiões de matriz africana e tudo mais, mas, cara, comparativamente, hoje em dia o cristianismo ele é muito, muito, muito maior, assim, no cristão, na quantidade de pessoas, sabe? Então você não vai ir no exército e vai ter lá um culto a Mitra, sabe? E, tipo assim, isso era uma parada que existia, tipo, os caras seguiam o druidismo, mas no meio do deserto os caras cultuavam Mitra, sabe? Tipo assim, qual que é a parada, né, cara? É muito louco, cara, como as coisas se misturavam, sabe? Eu acho muito da hora, cara, olhar essas Mitra, coisas. um deus iraniano relacionado do Irã, cara, tá ligado? ao Tava lá na associado à sabe? luz e ao Caraca, sol. Cara. E os mistérios eleusis eram um culto voltado à deusa Deméter, a deusa da agricultura, sendo sustentado em um mito relacionado a essa figura do panteão grego. É dito que em um certo momento, a filha de Deméter, Perséfones, foi sequestrada e levada até o submundo, sendo forçada a se casar com Hades. Após isso, Deméter deixou seus afazeres como deusa e foi atrás de sua filha. Com ela não cuidando da agricultura, as colheitas mortais começaram a não dar frutos, trazendo fome para as pessoas. Mas em algum momento, Deméter conseguiu recuperar sua filha, retornando com a fertilidade dos campos. No entanto, ela recuperou Perséfone através de um acordo feito com Hades, que dizia que, de tempos em tempos, Perséfone tinha que voltar ao submundo por ainda estar casada com Hades. E quando ela estivesse no submundo, as colheitas mortais não dariam frutos, criando assim um mito que explica a mudança de estações do ano, com períodos melhores e piores para a agricultura. Esse culto acontecia na cidade de Eleusis, na região da Ática, próximo à cidade de Atenas. Os ritos de... Isso é muito louco, cara. Desculpa usar tanto esse vídeo, cara, mas... Isso é muito, muito tirado, cara, que o que vem na minha mente pensando nisso, cara, é tipo assim, cara... Eu não sei porque veio uma discussão na minha mente, cara, pensando em todo esse contexto aí por exemplo, Roma sendo cristianizada, cara. Você imagina um cristão lá, uma conversa entre um cristão e um cara das religiões antigas de Roma lá, né, cara, do culto romano. Tipo assim, imagina, tipo assim, ele tentando converter esse cara que era esse romano. Cara, imagina, o romano ele provavelmente faria uma pergunta assim, mas se os deuses romanos não existem, os deuses gregos também, então o que explica as estações do ano, sabe? Tipo assim, provavelmente é uma discussão que parece besta pra gente, mas faz sentido, né, cara? Tipo assim, pô, se Perséfone e Hades não existem, o que explica as estações do ano acontecerem, né? Porque você não tem uma explicação disso na Bíblia, até onde eu sei, pelo menos não uma que seja difundida entre as grandes massas, assim, né, cara? Tipo assim, cara, é realmente interessante, né? Eu sei que tem explicação científica hoje em dia, mas isso não existia naquela época, né, cara? Isso é muito louco, cara. Iniciação aconteciam uma vez por ano e qualquer pessoa que falasse grego e não tivesse cometido nenhum crime poderia participar, incluindo mulheres e escravos, algo bem diferente das outras instituições gregas da época. E nos ritos de iniciação existia coisas como o sacrifício de animais e um jejum que durava dias,
que esses iniciados tinham que passar. Mas não se sabe muito sobre os seus outros rituais, já que os seus participantes não podiam de forma nenhuma falar sobre o que acontecia nos cultos, senão eles eram punidos com a morte. E muito do material que temos sobre os mistérios de Eleusis vem de escritos cristãos feitos algum tempo depois do seu fim, sendo que aparentemente o objetivo principal dos mistérios era fazer seus membros evoluírem espiritualmente, os dando a experiência do nascimento e da morte. Os mistérios foram praticados por mais de 1000 anos. Total, cara, porque rola muito isso naquele... Tem toda uma parte lá no livro que fala sobre o cara... É spoiler, mas se vocês forem ler um dia, é um spoiler mínimo lá, que tem uma parte que o protagonista, ele passa por um culto de Mitra desse, e tem todo um lance mesmo de renascimento dele, deixar a antiga vida e virar agora um seguidor de Mitra, assim, sabe? É realmente interessante. Até serem reprimidos durante o século IV, já quando a região da Grécia estava sob domínio romano, convertido tempo, né? para o cristianismo, através do imperador Constantino. Opa, mais ou menos, cara. Mais ou menos, né? Porque o Constantino, ele é o primeiro imperador cristão, mas ele ainda não destruiu. Mas é claro que já na época do Constantino, provavelmente rolava uma destruição de templos e coisas assim, porque pro imperador ter virado cristão, que provavelmente a maioria já era cristã também, né? Então já devia rolar um grande favorecimento, né? Mas o imperador que vai realmente começar a rolar essas perseguições, a destruir templos, coisa assim, é na época do Teodósio, né? Se não me engano. Não lembro qual que é o nome do primeiro imperador cristão de Roma. Então, eu fiz um iceberg sobre Império Romano e eu não me lembro mais qual que é o nome. Eu acho que é o Teodósio primeiro, que é o que transforma a religião, o cristianismo na religião oficial do Império, né? Eu fiz um iceberg sobre Roma e um sobre o cristianismo e eu não tô me lembrando qual que é o nome do primeiro imperador, do imperador que transformou o cristianismo na religião oficial do Império, mas eu acho que é o Teodósio. E falando de religiões modernas, com muitas delas inclusive tendo relações diretas com o cristianismo, temos o catarismo. O catarismo surgiu no sul da França, mais em específico na cidade de Albi, no século XII, na Baixa Idade Média, e existiu até por volta do século XIV, surgindo de formas primitivas do gnosticismo. Por ter surgido na cidade de Albi, os cataros, seguidores da religião, também eram conhecidos como albigenses. Os cataros se consideravam bons cristãos e acreditavam em 2 deuses, um bom associado ao Novo Testamento e um mau que representava o mundo material corrupto que aprisionava as pessoas, sendo que esse deus mau era muito associado à figura do diabo. Eles acreditavam que as almas reencarnavam. Mas eu não sei se no gnosticismo o Demiurgo ele é necessariamente o diabo, né, cara? Ele não é necessariamente... Ele é uma figura, acho que maldosa. Não sei se é maldosa, cara, mas eu acho que talvez um deus imperfeito, né? Seria a melhor... Ou um deus menor, né? Seria a tradução mais bem feita do que seria esse Demiurgo, né? Seria um deus menor que criou a humanidade, né? Mas não necessariamente uma figura maligna, não sei, mano. Ativamente, até serem purificadas por meio de um ritual chamado consolação. Tanto que se você for pegar a teoria que seria que o Deus do Antigo Testamento seria esse Demiurgo, né? Mas o Deus do Antigo Testamento, ele é uma figura que é mais agressiva, mais incisiva, mais militarista, mas não é necessariamente ruim, né? Não, pelo menos não é ruim pro povo de Israel, né? Que seria o povo escolhido ali, né? Então, tipo assim, não é como se fosse uma figura maligna, mas uma figura que favorece um povo e que é muito mais agressiva, né? Lamento. Um batismo espiritual que purificava os pecados e permitia a alma retornar ao Deus bom. Os cataros eram vistos pela Igreja Católica como hereges, claro. E os conflitos entre as duas religiões fez com que estourasse em 1209 a Cruzada Albigense, iniciada pelo Papa... Eu já tinha ouvido falar desse nome. Eu já fiz alguns estudos sobre cruzadas, mas eu sempre que via essa cruzada albigense não entendia nada e deixava quieto. Então tem uma explicação hoje em dia. O censo terceiro, a fim de erradicar os cátaros do sul da França. E essa cruzada chama a atenção na história por justamente mirar um outro grupo cristão. Participaram das cruzadas nobres franceses do norte que queriam ter mais controle sobre a região do sul da França, que tinha uma certa autonomia, servindo também para reprimir a cultura que existia na região de Languedoc, justamente a região onde os cátaros eram mais presentes. A cruzada se encerrou em 1229, no fim matando de entre 200 mil a 1 milhão de pessoas, sendo a grande maioria cátaros. A cruzada não erradicou a religião por completo,
porém após ela o catarismo entrou em declínio até ser extinto ainda no século XIV. E uma outra vertente do cristianismo bem interessante... Eu acho muito louco que hoje em dia tem muita gente que não sabe dessa história do gnosticismo e tudo mais. Se você perguntar pra um tio ter alguma coisa assim, ou alguém, cara, que tem algum conhecimento da Bíblia, mas que não é um estudioso a esse ponto de saber o que é gnosticismo e essas coisas, talvez a pessoa chegue à conclusão e falar assim: caraca, cara, eu acho que o Deus do Antigo Testamento e o do Novo não são o mesmo. Tentando passar a ideia de que o cara é genial, assim, tipo, teve, pô, caraca, eu sou esclarecido, eu vi, sendo que, sei lá, há mais de 2000 anos, cara, as pessoas já, não, mais 2000 anos não, mas, tipo, desde lá do Concílio de Nicéia, já tinha gente que tinha tido essa mesma teoria, sabe? Tipo, não é nada novo essa ideia, né, cara? Eu acho interessante. Com certeza foram os adamitas. Os adamitas surgiram no norte da África. Tipo, eu só não tenho essa ideia de que outras pessoas no passado já pensaram nessa mesma hipótese, né, cara? Lá pelo século II. E seu principal objetivo era retomar a pureza que Adão e Eva tinham quando moravam no Jardim do Éden. Com isso, eles praticavam seus ritos religiosos na completa nudez, já que eles se consideravam livres do pecado, rejeitando qualquer autoridade, seja política ou religiosa, e abominando o casamento, sendo adeptos, na verdade, do amor livre. As suas reuniões eram conhecidas entre eles como paraísos, e eles se viam como espiritualmente perfeitos. Caraca, é bem interessante essa ideia, nunca tinha parado pra pensar nisso, né, cara? Não necessitando de ritos religiosos tradicionais, também sendo considerados hereges por outros cristãos. O movimento... Cara, isso me lembrou muito a série lá dos Últimos Czares que eu assisti, e que mostra um pouco da visão, eu não sei se é realmente a visão religiosa que o Rasputin tinha na vida real, mas se foi muito interessante que o culto, a ideia de que o Rasputin tinha de religião é que o ser humano, ele só era salvo, né? A salvação só vinha por meio do arrependimento. Logo, se você tivesse uma vida perfeita, você não teria como se arrepender, então você não teria como ser salvo. Então era necessário, por isso que ele era, tipo assim, é uma desculpa muito grande pra fazer um pouco pecar, né, cara? Tipo assim, a ideia dele é interessante, tipo assim, você tem que pecar pra poder se arrepender depois. É muito louco isso, cara. Por isso que ele faz umas loucuras desaparecia lá. É muito e legal, cara, muito interessante. De tempos em tempos. E já no século XV, surgiu na Boêmia, atual República Tcheca, um grupo de adamitas que entrou em conflito com a outra vertente cristã da região, que era conhecida como os Taboritas, que era uma vertente política e radical. Esses adamitas da Boêmia foram suprimidos durante as guerras hussitas, em 1421, sob o comando do militar Jan Žižka. Atualmente, algumas pessoas consideram os adamitas como os primeiros hippies da história. Faz sentido, é interessante, os primeiros da contracultura. Legal, cara, não fazia ideia dessa história toda. Muito maneiro. E uma outra religião bastante misteriosa e que a gente sabe muito pouco sobre é o sabeísmo, uma religião que é mencionada no Alcorão, sendo considerada, dentro das escrituras sagradas do Islã, um povo do livro, junto dos judeus e cristãos, sendo povos que também receberam mensagens divinas anteriores de Alá. Como dito antes, pouco se sabe sobre o sabeísmo hoje em dia. Afinal, ele foi mencionado apenas no Alcorão. Mas é dito que a religião era praticada no reino de Sabá, atual Iêmen, e em regiões da Mesopotâmia. Hoje existe a ideia de que o sabeísmo poderia ter sido duas religiões diferentes que conhecemos, sendo elas os mandeístas, uma seita gnóstica que atuava no Iraque e venerava a figura de João Batista como Messias, e o povo pagão de Harran, que morava na cidade de Harran, atual Turquia, considerada a região da Alta Mesopotâmia, que tinha uma crença politeísta adorando os astros. Esses pagãos de Harran adotaram para si o nome de sabeus, para se protegerem dos muçulmanos durante a ascensão da dinastia Abássida no Oriente Médio. Mas ainda assim, nenhum deles podem ser realmente os reais sabeus, que provavelmente se perderam pelo tempo, logo não sabemos nada sobre suas crenças.
E agora, dando um exemplo de algo bem recente, temos uma denominação cristã conhecida como a Sociedade Unida dos Crentes da Segunda Aparição de Cristo, conhecidos popularmente como Shakers. Os Shakers surgiram na Inglaterra em 1747. Posteriormente se expandindo para os Estados Unidos. Eles surgiram dentro de um outro grupo mais conhecido, os Quakers, uma denominação cristã protestante que você deve conhecer por causa daquela marca de aveia lá. Um grupo que também surgiu na Inglaterra e que pregam o pacifismo e a igualdade espiritual. A denominação foi fundada por dissidentes dos Quakers, com sua figura central sendo uma mulher caraca, deve ser será que é um antepassado meu? Chamada Anne Lee, que posteriormente ficou conhecida como Mother Anne, ou a Mãe Anne, que os Shakers passaram a acreditar ser a reencarnação feminina de Cristo. Os Shakers levam esse nome pela tradição. Essa Anne Lee, eu já vi falar dela em outros lugares, cara, né? Tradição deles de praticarem a ecstatic dance. É porque tem uma denominação cristã, eu não sei se são, me desculpa aí, gente, eu não sei se são testemunhos de Jeová, Mormons não são, acho que são testemunhos, não sei, cara, mas que acreditam mas que tem como uma figura importante uma mulher, mas eu realmente não me lembro, cara, o nome qual que é o nome. Uma forma de dança livre, onde os dançantes se entregam ao ritmo da música sem uma coreografia definida, usada muito para libertar seu espírito. Enquanto dançavam, eles cantavam bastante e faziam o chão tremer. Pô, divertido, hein? Nome Shakers. Eles ficaram muito conhecidos nos Estados Unidos por produzirem uma série de mobílias que ficaram conhecidas como as mobílias Shakers, que eram produzidas de uma forma bem minimalista. Eles pregavam um estilo de vida simples e organizado. No seu auge, eles tiveram cerca de 6.000 membros espalhados por 12 comunidades. No entanto, um dos pontos mais fundamentais dos Shakers é que eles praticavam o celibato total, por acreditar que o sexo era fonte de pecado. Como é que... Ou seja, praticamente... Mas e aí, como é que passa pra frente isso, né, cara? Nascia nas comunidades Shakers. E isso fez com que, entre os séculos 19 e 20, o número de adeptos despencassem, com eles falhando em conseguir novos adeptos. Óbvio, né, cara? Caraca. Apesar deles estarem... Não tá escrito na Bíblia lá, literalmente vai... Como é que é? Vai e... não é reproduzir. Como é que é? Esqueci a palavra, cara. Vídeo, a Sociedade Unida dos Crentes na Segunda Aparição de Cristo não está 100% extinta. Afinal, existe apenas uma única comunidade Shaker ainda existente, que se localiza na vila de Sabbath Day Lake Shaker, localizada no estado americano do Maine, e tem apenas 2 membros, fazendo eles serem uma das menores denominações religiosas. Não é uma dança muito animada, né, cara? Em termos de quantidade de membros do mundo. E não vai muito pra frente não, né, cara? Porque os caras não vão ter filhos, né? Que coisa, né? Interessante, eu não conhecia, cara. Mas provavelmente, se não tivesse lance de celibato, cara, total, certamente essa denominação ainda existiria com uma grande força até hoje, cara. Porque nos Estados Unidos você ainda tem lá os Amish, essas denominações bem diferentonas, assim, né, cara? Que sobreviveram nos Estados Unidos até hoje, porque eu já ouvi falar bastante que toda essa cultura da colonização da Inglaterra nos Estados Unidos, tem esse povoamento, que fala colonização de povoamento, é porque na Inglaterra eles mandavam para os Estados Unidos muitas vezes pessoas de denominações que não eram muito bem aceitas lá, né? Então por isso você tem essas comunidades nos Estados Unidos até hoje sobrevivendo, né, cara? Porque eles foram mandados lá no começo, cara. Isso é bem legal, cara. Então eu acho que é isso. Essas foram algumas religiões extintas ou quase extintas. Okay. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de deixar maior do que eu esperava. Embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso. Eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais. Até, meu amigo. Muito bom o vídeo, cara. Como sempre, do Semideus. Ficou irado, cara. Eu gosto demais desse tema, por isso que eu falei tanto durante o vídeo. E espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, assim como eu aprendi, e tenham se divertido assistindo esse vídeo aqui comigo, que eu acho que foi uma experiência muito legal, gente. Enfim, deixem um like, se inscrevam no canal. Tem vídeo todo dia às 7 da noite. Tamo junto. É nóis.